Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para comentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo aqui na live da Casa de Francisco, ok? Bem-vinda Sandra, boa noite, saudade de você. Vamos lá, se estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, mandem uma mensagem, me digam que aí eu começo. E vamos... Me vendo bem, me escutando bem. E aí podemos começar, tá? Bem-vinda, Valécia, Ana Clébia. Boa noite, Zezé. Bom, então vamos lá, tá? Agradeço mais uma vez o convite de Simone para estar com todos vocês aqui nesta live da Casa de Francisco, uma casa que me acolheu e que me deu essa oportunidade de trabalho e eu sou muito grato por isso. Muito bem? Ok. Então hoje comentaremos um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a tua mão esquerda o que faz tua mão direita. É o item 20, beneficência exclusiva. É um item curtinho e como é curto, eu vou ler para vocês, tá? E aí em seguida a gente comenta. Então, beneficência exclusiva é uma pergunta. Começa com uma pergunta. É correta a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião, crença ou partido? E aí vem a resposta dos espíritos. Não, pois é justamente o espírito de grupo, de seita e de partido que é preciso abolir, uma vez que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e quando socorre aquele que está necessitado, não pergunta qual sua crença, sua opinião, seja sobre o que for. Quem rejeita um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua, não está sendo um verdadeiro cristão e muito menos seguindo o ensinamento do Cristo, que diz para amar até mesmo os inimigos. Portanto, socorram sem interrogar sua consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele goste dela. Repelindo-o, poderão fazer com que ele a odeie, ok? Então, esse é o nosso evangelho de hoje, beneficência exclusiva, um trecho curto, breve, mas repleto de significado, repleto de ensinamento, né? Em suma, o que a gente pode aprender desse trecho? Beneficência seria a prática do bem, pura, dirigida a qualquer pessoa. Beneficência exclusiva é a prática do bem, mas dentro de círculos restritos, ou seja, dirigida a pessoas que comungam os mesmos valores que os seus, seja opinião, crença ou partido. A esse respeito, e isso que eu vou dizer, na verdade, vale para tudo, para toda a moral cristã e para todo o entendimento do Espiritismo a respeito da moral cristã, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, a esse respeito, e como em tudo, a codificação segue a moral cristã, ou seja, Jesus, que disse o quê? Abre aspas para Jesus. Isso em Lucas, ok? Então vamos lá, o que foi que Jesus disse a esse respeito? E se fizer bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terá? Afinal, os pecadores também fazem o mesmo, né? Jesus disse isso, mas ele não só disse como exemplificou, né? Basta a gente lembrar como Jesus andava com pessoas desprestigiadas, estigmatizadas, enfim, pessoas que não gozavam de prestígio, né? Entre a civilização da época em que ele estava inserido, né? Então, a gente deve lembrar também a passagem segundo a qual são os doentes que precisam de remédio. Então, diante disso, pessoal,
A gente pode dizer um rotundo e maiúsculo não à beneficência exclusiva e um rotundo e maiúsculo sim à caridade inclusiva de Jesus, né? Então, deixemos de lado a beneficência exclusiva, ou seja, fazer o bem só a quem pensa parecido com nós, né? Conosco, e devemos praticar a tal caridade inclusiva, que em outras palavras remete a um outro ensinamento de Jesus, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? É a beneficência, digamos assim, cega, como uma ação cega que compreende todos como irmãos, inclusive inimigos, inclusive criminosos. Por favor, guardem isso que eu acabei de dizer, tá? O espírito de seita, ou sectarismo, que é sobre isso que a gente está falando hoje, por um lado, ele não deixa de ser inclusivo, né? Mas, por outro lado, ele acaba sendo excludente. Na nossa condição atual, é natural que a gente ame e pratique o bem, digamos assim, sem maior embaraço, ao próximo mais próximo, né? Ou seja, a um familiar, a um amigo, em outras palavras, a quem nos quer bem. E, de fato, essas pessoas são aquelas com as quais nós temos uma maior responsabilidade, digamos assim, né? Mas nós estamos aqui, nesta terra, apenas por uma razão. Se alguém lhes inquirir na rua, né, e perguntar qual o sentido da vida, por que estamos aqui, eu acho que nós podemos dizer o seguinte: olha, a gente está aqui para aprender a amar, não é por nenhuma outra razão. A gente está aqui para aprender a amar. E nesse nosso momento a gente está estagiando rumo ao amor universal. Esse é o nosso horizonte. O amor universal, o amor fraternal, sem distinção, é o que a gente deve mirar. Por quê? Porque é o exemplo que Jesus deixou para nós, tá? Tudo bem? Então, muito bem. Eu acho que até aqui essa minha fala foi muito pacífica, né? Acredito que ninguém discorde, a princípio não. Se alguém tiver alguma objeção, pode falar. Mas nós sabemos que conhecemos a teoria, né? Estudamos para isso, mas é nas provas que nós nos revelamos, né? No momento de conflito, no momento em que os nossos valores, nossos princípios são colocados à prova, é que nós vemos se, de fato, nós levamos aquilo que professamos verbalmente a sério, né? Então eu vou propor aqui para vocês, para nós todos, para a gente refletir juntos, uma questão de prova, tá? Em que, será que a gente se saiu ou se sairia bem diante dessa prova em que esse ensinamento sobre o qual estamos falando, enfim, que eu acredito que muitos, ou a maioria, enfim, deve concordar, mas vamos ver se na situação de prova, né, a gente levaria a sério, colocaria esse princípio em prática. Muito bem, vou citar aqui um evento, né, que parece ter ocorrido justamente para provar se estamos aptos ou prontos para vencer a beneficência exclusiva, tá? Esse fato aconteceu este ano ainda. Eu estou falando do abraço que Dr. Drauzio Varela deu na travesti, né, que estava presa, e depois se revelou que essa travesti cometeu um crime bárbaro de violência sexual contra um menino, né? E Dr. Drauzio, naquela ocasião, ao que me parece, ao que ele disse, ele não sabia, enfim, que aquela travesti tinha praticado aquele ato, enfim, mas ele não estava lá para julgar, abraçou, enfim, e ele colheu o julgamento implacável, né, de muitas pessoas, né, especialmente nas redes sociais. E vamos analisar friamente, então, isso sob a luz do que a gente está acabando de conversar, de comentar aqui entre todos nós, tá? Primeiramente, eu acho que é importante a gente considerar que ser indulgente, que foi o que Dr. Drauzio foi, não exclui a necessidade de que se cumpra a justiça humana e a justiça divina, né? E a gente deve considerar que não somos juiz do caso
e nem somos Deus, né? Ao juiz e apenas a ele cabe a apreciação do caso e a aplicação da pena conforme a lei penal humana. A Deus cabe o mesmo, porém conforme a lei divina, particularmente conforme a lei de causa e efeito, né? Repito, não somos nem o juiz do caso para julgar essa questão, nem somos Deus para julgar conforme as leis divinas, né? E um outro ponto que a gente poderia refletir é: não sabemos o que já fizemos ou o que fomos em nosso passado, né? Diante disso, no mínimo, deveríamos ter cautela em nossos julgamentos, poderíamos ser menos levianos, né? Porque a gente não sabe o que fez ou não sabe como agiria em semelhante prova, né? Então, aí novamente cabe essa virtude que se chama indulgência, que é ser tolerante, compreensivo com as debilidades, com as falências alheias. Cada um responde por si, cada um faz o seu melhor. A gente responde pelo que faz, né? A gente já tem um componente em nós mesmos para julgar as nossas atitudes, que é a nossa consciência, né? E aí, os atos do outro, a Deus caberá esse julgamento, conforme a providência divina, a lei de causa e efeito, como eu disse, as próprias leis humanas dentro de um julgamento justo, né? E a própria consciência de quem praticou tal ato, né? Poderá julgar tal ato cometido, né? E aí, pessoal, como tudo no Evangelho se encadeia, eu posso até ampliar, tudo nas leis naturais, nas leis divinas se encadeiam. A gente também pode citar aqui o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo, particularmente no item caridade para com os criminosos. E aí eu vou ler duas frases desse trecho, desse item, tá? Está dito lá: não julgueis, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. E aí mais adiante diz: observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, atenção agora, se Jesus visse junto de si um desses desgraçados? Lembrem do caso. Ele, Jesus, o lamentaria, o consideraria um doente digno de piedade, lhe estenderia a mão, lhe estenderia a mão. Por lhe estender a mão, a gente pode trocar facilmente aqui por lhe daria um abraço, por que não, né? Talvez essa fosse a atitude de Jesus diante de alguém que cometeu um crime, mesmo de grande gravidade, né? Essa pessoa certamente, né, se não se tratar, né, de um psicopata, assim, já sofre, né, pelo julgamento de sua própria consciência, isso sem falar pelo julgamento das leis humanas e da lei divina, diante da qual ninguém sai impune, né? Diante do que a gente chama de provas e expiações. Poderíamos dizer: ok, mas é muito difícil, eu não consigo ainda ter esse desprendimento, tal. Bom, ninguém disse que seria fácil mesmo, né? Então, a gente deve buscar o que for desafiante, né? O nosso modelo, o nosso paradigma de perfeição, o nosso modelo moral, né, que devemos seguir é Jesus, né? Basta, sei que é um clichê, mas basta a gente perguntar o que Jesus faria em meu lugar, né? E aí a gente vai ter um horizonte a seguir, né? Então, esse foi o nosso evangelho de hoje. Passa muito rápido, não é? Eu espero que essas palavras nos sirvam de reflexão a todos nós, né? E quando eu digo nós, eu me incluo também. Nós, sem querer, enfim, fazemos julgamentos, né, alheios, enfim, quando na verdade devemos julgar com muita severidade os nossos próprios maus atos, né, e não os atos alheios, né? Os atos alheios já tem juízes demais para julgar, né? O juiz humano, o juiz
divino, juiz da própria consciência. Não cabe mais um juiz a mais para fazer um julgamento a mais. Enfim, chega por hoje. Grande beijo para vocês todos, tá? Saudade e estamos em contato. Até mais. Tchau.